Hoje inicia a rodada de entrevista com os candidatos à presidência da Associação Mato Grossense dos Municípios, AMM. O nosso primeiro convidado, o prefeito de Alto Paraguai, Adair Alves, do PMDB, já está ao meu lado e desde já quero agradecer a presença do senhor aqui no RDTV. Bom dia a todos, bom dia a todos os prefeitos do Mato Grosso, bom dia especial à comunidade de Alto Paraguai. Eu que agradeço aqui a oportunidade, que o RDTV nos dá de apresentar para todos os colegas prefeitos e para o Mato Grosso as nossas ideias e as nossas propostas para que a AMM continue sendo cada vez mais essa entidade de interesse público forte e importante para o nosso Estado. Prefeito, o senhor falou em proposta. Qual é a proposta do senhor na condução da AMM, caso o senhor seja eleito? Olha só, nós temos três propostas bastante claras, que nós intitulamos de AMM para os municípios pela sociedade. Uma primeira proposta que a gente acredita que ataca a raiz dos problemas que os municípios brasileiros vivem hoje. A grande maioria dos municípios brasileiros, salvo raríssimas exceções, vive a situação de beira da falência, que é fazer um debate com as instituições, com o parlamento brasileiro, com a bancada do Mato Grosso, com os 3 senadores, com os 8 deputados federais e com a sociedade, de que é preciso mudar a distribuição da arrecadação de tributos. Por exemplo, a realidade que vive hoje os municípios ficam com os problemas e os recursos com o governo federal e com o governo do Estado. E é um sistema injusto com o contribuinte e injusto com os municípios, porque a arrecadação sai dos municípios e fica distante de quem decide, fica em Brasília. E para se conseguir trazer esses recursos de volta para a comunidade, o custo do município é alto, o tempo do prefeito, viagens, projetos para ir em Brasília, para tentar trazer esses recursos de volta. Então a gente entende... e a AMM tem inclusive um estudo nisso, que em torno de quase 15% do que se consegue fica em gastos. E é um custo que a sociedade paga. Hoje 60% do que se arrecada fica com a União, 25% com o Estado e apenas 15% com os municípios, para poder dar atenção para a comunidade em saúde, educação, infraestrutura, direitos sociais. Então, qual que é a nossa proposta primeira? Isso precisa ser mudado. Os municípios que administram os problemas e que precisam dar respostas imediatas para a sociedade, que precisa ficar com um volume maior de recursos. E é uma questão que precisa ser enfrentada, porque a gente chega ao absurdo, por exemplo, do município que precisa de 100 mil para poder investir numa pracinha ou numa melhoria na cidade, demanda de ir para Brasília, fazer um projeto, apresentar em Brasília ter o custo com funcionários públicos da União para poder analisar esse projeto, liberar esse recurso, depois o custo com funcionários da União para fiscalizar a aplicação desse recurso. Enquanto que se aumentasse a participação dos municípios, por exemplo, em FPM, agilizava as obras públicas, os recursos públicos teriam maior eficiência em retorno para a comunidade e a economia pública também seria grande. Então, a primeira proposta nossa é fazer um debate amplo com as forças políticas, no sentido de isso precisa mudar, esclarecer a sociedade dessa realidade, que a sociedade precisa se indignar com isso e também cobrar mudança nesse sentido. Mas esse é um debate que a gente acredita que o resultado é médio prazo. De imediato, nesse contexto e nesse cenário que a gente vive, nessa conjuntura política, o que a gente entende que é fundamental? O que hoje a grande demanda dos municípios? É aumentar a capacidade de captação de recursos, tanto no Estado quanto da União, para poder atender minimamente os anseios da comunidade. Então, qual que é a grande demanda que a gente observa, que a gente vive nos municípios e a gente entende que a AMM deve e pode contribuir? No sentido de melhorar os municípios, apoiar os municípios na confecção de projetos, e aí desde projetos de engenharia, consultoria e assessoria técnica no sentido de... Falta isso na gestão atual?
A gestão atual, a verdade, melhorou muito esse aspecto, né? Sobretudo com a central de projetos, né? O município, a AMM saiu de meia dúzia de engenheiros para mais de 40, né? Então a gente observa que melhorou, mas pode ampliar muito mais, né? Por exemplo, aí a proposta nossa é de a AMM contribuir com os municípios no sentido de identificar situações potenciais de desenvolvimento local e regional, no sentido de discutir ainda, Mato Grosso ainda é um estado de muitas diferenças regionais e a AMM, com consultoria técnica, pode e deve ajudar os municípios, né, a poder discutir isso e a enfrentar essa situação. Outra proposta que a gente entende que é importante, queremos que a AMM encampe, é fazer um debate, né, amplo, e transparente com as instituições públicas, aí com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, com a sociedade, do papel do bom gestor, né? No sentido de que o prefeito, né, ele lida com questões de fundamentais importância, que é poder carregar nas costas a esperança de melhorias na saúde, na educação, na infraestrutura, na melhoria da qualidade de vida na cidade, mas que o gestor está imiscuído e misturado nesse cenário, nessa conjuntura. Então, é dessa forma que nós queremos, por exemplo, que nós entendemos que o Tribunal de Contas precisa enxergar, né, o gestor, por exemplo, de um município pequeno, né, que não consegue pagar bons salários para a equipe técnica, tem dificuldade de ter equipe técnica, e que, nesse sentido, que nós queremos fazer um debate amplo, né, e transparente com a sociedade, no sentido de que a sociedade acompanhar a atuação do gestor, poder cobrar melhores resultados, né, no sentido de que, e poder entender também essa situação que o gestor público hoje está imiscuído na realidade brasileira, né, com uma demanda grande para poder enfrentar e com uma realidade brasileira injusta com os municípios, com a sociedade, porque concentra os recursos públicos no governo federal e no governo do estado. Prefeito, o senhor é do mesmo partido do governador Silval Barbosa. Sim. Como que o senhor pretende, por exemplo, a gente sabe das dificuldades no setor da saúde, de infraestrutura nos municípios do interior, como que o senhor pretende levar esse debate com o governador, já que o senhor é do mesmo partido? Olha, primeiro eu entendo o seguinte, a AMM é uma instituição com 30 anos de existência, consolidada, sólida, independente financeiramente, né? Quem mantém a AMM são os municípios, né, com recursos públicos. Então a gente entende que a AMM precisa, né, como entidade de representação que precisa ter claro, né, qual que é a missão da AMM, e nós temos claro nessas propostas, precisa ter claro o compromisso com essas causas e precisa dialogar com todas as forças políticas existentes, com todas as forças vivas, com o governador, com a Assembleia, com as instituições, com o Poder Judiciário, com o Tribunal de Contas e com a sociedade para que a AMM, para que os municípios saiam cada vez mais fortalecidos. O fato de eu ser do mesmo partido do governador, eu acredito que pode ser um fator positivo, né, nessa busca do diálogo, na defesa clara e objetiva e independente, né, da bandeira do municipalismo, que é hoje fortalecer os municípios financeiramente, para que os gestores, né, para que os municípios possam dar respostas, né, aos anseios e à esperança da comunidade de melhoria na qualidade de vida. Então, eu acredito que a AMM é uma instituição fortalecida e que qualquer governo que tiver, né, a AMM precisa dialogar e dialoga com tranquilidade, sem subserviência e com independência. Prefeito, nós vamos fazer um breve intervalo comercial. Na sequência, a gente fala das articulações para essa eleição e dos concorrentes, tá ok? O RDTV volta já já. Sensible Moda Atual. A Sensible Moda Atual é uma loja moderna, de olho nas tendências da moda, buscando novidades em roupas despojadas, confortáveis e criativa para atender mulheres modernas que não abrem mão de estar sempre segura, feminina e bonita. Sensible Moda Atual, Avenida São Sebastião, número 40, Cidade Alta. Fone 3637-4088. Atenção, obras em andamento. Próxima estação, Futuro Melhor.
Com a implantação do VLT, nossa cidade vai se transformar num lugar bem melhor. Você vai poder transitar de um lugar para outro com mais rapidez, segurança e tranquilidade. Acesse mtnacopa.com.br e saiba por onde o VLT vai passar. O VLT vai transformar nossa cidade. Governo de Mato Grosso na Copa. Paz, união, ética, amor e respeito. Que estes brilhos permaneçam sempre em sua família. São os desejos da Lavanderia Alba. Muitas das coisas que a gente aprende não estão nos livros. É por isso que o SIM desenvolveu a formação integral Preparando para a Vida, uma pedagogia exclusiva que faz acontecer. Faz acontecer um sonho como o da Tainá, aprovada para medicina em 4 universidades federais. Faz acontecer vitórias. SIM é campeão pelo 10º ano consecutivo dos Jogos Estudantis de Cuiabá. Aprendizado que vai além dos livros é com o SIM. Colégio Isaac Newton. Formação integral Preparando para a Vida. De volta para continuar o bate-papo com o prefeito de Alto Paraguai, Adair Alves, do PMDB. Eu falava que iríamos conversar sobre as articulações rumo aí à presidência da AMM. Quantas articulações, como que está, prefeito, o andamento? Estão bem, né? Nós nos preocupamos primeiro, né, de elaborar uma proposta clara para a AMM de trabalho. Nos reunimos o PMDB, né? O PMDB elegeu 29 prefeitos no estado, reunimos isso internamente, né? E o PMDB está unido, né, em torno dessa proposta, né? Posteriormente conversamos com o PT, né, que também tem afinidade com essa proposta, demonstrou ter afinidade com essa proposta. E conversamos com o PP, conversamos com o PSD, né? Nós entendemos que, primeiramente, temos que pensar na AMM, né? A AMM é uma entidade, é uma associação, né? E a força da associação é o maior número possível de municípios, então a gente precisa ter a preocupação de agregar o máximo possível, né? E aí caminhando para agregar 100%, né? Então, nós estamos conversando com todas as forças políticas, né, do Estado, né, que os partidos políticos que congregam os prefeitos individualmente, né, repassando a proposta que nós temos e entendemos que é possível, né, até sexta-feira é o prazo de registro das chapas, e entendemos que é possível sim, né, poder, dentro dessa proposta que o PMDB tem, que nós temos, de poder congregar aí uma unidade maior possível. No caso do PSD, como que foi a conversa? Já que o PSD tem um indicado que seria o prefeito de Jucimeira. Sim. O PSD, né, e o PMDB são os dois partidos que elegeram, né, o maior número de prefeitos no estado. Primeiro o PSD, segundo o PMDB. E nós temos, né, um entendimento, né, nós já conversamos isso já algumas vezes, tanto com o Chiquinho como o deputado Riva, né, de que o PMDB e o PSD precisam ter a responsabilidade, né, de não tensionar muito, né, a disputa dentro da AMM, né, e no sentido de ter a responsabilidade de pensar primeiro na AMM, né, e procurar somar as forças. Na verdade, que a gente... Então, nesse sentido, há uma predisposição, né, tanto do PMDB como do PSD, pelo que eu senti, no sentido de poder trabalhar no sentido de caminhar juntos, né, justamente porque antes da questão... O que seria esse caminhar junto, prefeito? Retirar o nome do Chiquinho da disputa ou continuar com essa disputa, mas lá na frente haver um entendimento entre os partidos? Como que vai funcionar essa questão? Na conversa que nós fizemos, né, e aí com a presença do deputado Riva, que eu entendo que é a maior liderança política do PSD, o deputado Riva deixou bem claro que tanto o nome do PMDB quanto o nome do PSD reúne condições, né, reais de poder encampar o projeto, né, o projeto da AMM fortalecida e de que esse fortalecimento da AMM possa fortalecer os municípios, né, então, e ele entende de forma clara que tanto nós como o Chiquinho reúne condições para para agregar e ser o presidente. E que a vontade dele, né, no sentido de que a gente possa caminhar junto, independente de que seja o presidente. Então, até sexta-feira nós vamos
afunilar as conversações, né, ver quem consegue agregar mais, quem tem uma proposta mais consistente e que possa, a proposta que possa englobar, né, mais, né, e a gente possa caminhar juntos, né. A verdade é essa predisposição que tem, porque a gente entende que uma disputa, né, entre o PSD e o Chiquinho, né, entre o PMDB e o PSD, é uma disputa acirrada, né. Então a gente entende que primeiro a gente precisa pensar na MM, né, unir forças, seria unir isso. No sentido de unir forças. Então pode haver uma desistência de um desses candidatos, tanto do senhor ou do Chiquinho, é isso? Olha, eu acredito que o que pode haver não é uma desistência, é uma composição, né, no sentido de poder somar ideias, somar forças para que a próxima gestão da MM, né, conserve o que teve de bom nessa e possa avançar ainda mais, né. Então, nesse sentido, a gente tem clareza disso, que a gente precisa, que a associação, a força da associação são os seus associados, que a gente precisa somar cada vez mais. Então, há essa consciência nossa, obviamente, há a defesa nossa de que o projeto nosso é consistente e que chegando na MM, na presidência da MM, com certeza vai dar uma grande contribuição para o Estado. Então, obviamente, há a defesa de que o projeto nosso seja cabeça de chapa. Mas há também o entendimento, né, de que o interesse maior que está em discussão é o interesse da unidade em favor dos municípios. Então, essa é a nossa predisposição e nós vamos conversar e conversar bastante para que a gente possa, de fato, caminhar juntos e poder... E, inclusive, nós tem 3 candidaturas colocadas, né? Inclusive, fazer o convite para a terceira candidatura do Piveta para que possa somar também, né? A gente entende que a MM é uma associação que congrega os 141 municípios. Então, o ideal é que os 141, né, possa estar juntos, né? Obviamente, nós não abrimos mão, né, do projeto nosso, que é a MM fortalecida e para fortalecer os municípios, fortalecer a sociedade nesse aspecto, né, tendo isso como foco, né, e como objetivo, obviamente todos são convidados a poder somar. Prefeito, quero agradecer a presença do senhor aqui no RDTV. Eu que agradeço, né, obrigado aí ao espaço, né, um bom dia a todos aí e boa sorte a todos os colegas prefeitos aí que são lutadores e guerreiros aí nas suas cidades.